Eu precisei de 2 anos, uma planilha bem detalhada e muita, mas muita paciência para provar que o síndico todo-poderoso do meu condomínio não passava de um ladrão. E a melhor parte, ele mesmo me deu todas as ferramentas para acabar com o pequeno reinado de terror dele. Se você já teve que lidar com aquele tipo de gente que se acha dona do mundo, já sabe o que fazer, hein? Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a história de hoje é a prova de que a justiça pode até demorar, mas quando ela chega, ela vem com tudo. Quando me mudei para aquele condomínio planejado, tudo que eu queria era paz e sossego. Sabe, aquele clichê de casa nova. Mal sabia eu que tinha entrado numa pequena ditadura comandada pelo síndico do nosso condomínio, um sujeito chamado Cláudio. O Cláudio era o pior síndico. Amava o poder, mas odiava a responsabilidade. Ele criava regras absurdas, tipo multar os moradores em R$ 500 se deixassem a lixeira na calçada 1 minuto depois das 9 da manhã. Mas, claro, as regras só valiam para os outros. O quintal dele era cheio de puxadinhos e construções irregulares, e a cerca dele era mais alta do que a própria prefeitura permitia. Mas o verdadeiro problema, a verdadeira canalice do Cláudio, era outra. Ele usava o condomínio como se fosse o cofrinho particular dele. No começo, eu tentei ser razoável. A minha cerca estava com uma cor um pouco diferente da aprovada no estatuto, porque a tinta específica não estava disponível em lugar nenhum. Ele me multou em R$ 500. Eu expliquei a situação, mostrei as notas fiscais da loja, pedi um pouco de bom senso. O Cláudio apenas deu aquele sorrisinho de deboche e disse: "Regras são regras", e me deu as costas. Naquele momento, eu decidi. Eu ia derrubar aquele cara. Não com gritos ou discussões públicas. Seria de forma metódica, legal e de um jeito que ele nunca mais se recuperaria. O primeiro erro do Cláudio foi me subestimar. Ofereci-me como voluntário para a diretoria da associação com a desculpa de que queria me envolver mais com a comunidade. Eu interpretei o papel do novato ingênuo e prestativo à perfeição. Durante 2 longos anos, eu fui em todas as reuniões. Observei calado como o Cláudio operava. Ele intimidava os outros membros, enterrava todo mundo em papelada inútil e sempre dava um jeito de aprovar as coisas quando só os aliados dele estavam presentes. Qualquer documento de um morador que discordava dele, misteriosamente se perdia. Eu fiquei na minha, fiz anotações detalhadas e esperei. E foi aí que descobri o segundo grande erro do Cláudio. Ele não era só um tirano, ele era um ladrão. O Cláudio adorava se gabar de como ele mantinha as finanças do condomínio em ordem, mas a conta não fechava. A taxa de condomínio era altíssima, muito maior que a de bairros parecidos, mas as áreas comuns estavam caindo aos pedaços. A piscina ficava fechada metade do verão por problemas de manutenção, e o jardim parecia um terreno abandonado. Como tesoureiro, ele controlava todas as contas. Quando pedi para ver o orçamento numa reunião, ele riu e disse: "Relaxa, tá tudo sob controle." Aquilo acendeu um alerta. Então, eu fiz um pedido formal para ter acesso aos registros financeiros, o que pelas regras do condomínio era meu direito. As semanas passaram e nada. Silêncio total. Foi aí que comecei a conversar com a vizinhança. Descobri que eu não era o único desconfiado. Mais de uma dúzia de moradores já tinham pedido acesso aos livros e foram ignorados. Um vizinho disse que o Cláudio usou dinheiro do condomínio para fazer um deck novo na casa dele. Outra jurou que viu os filhos do Cláudio usando a piscina durante o período em que ela estava fechada para a manutenção. Com essas suspeitas, registrei uma queixa formal na diretoria, forçando o Cláudio a me entregar os documentos. Ele enrolou, mas eu não desisti. Quando ele finalmente entregou a papelada, era uma bagunça. Faltavam notas fiscais,
Os pagamentos tinham descrições genéricas e algumas despesas eram bizarras. Uma taxa de paisagismo de R$ 15.000, paga a uma empresa que nem existia no CNPJ. Milhares de reais em custos administrativos, sem nenhuma explicação. Eu cruzei os extratos bancários do condomínio com registros públicos e encontrei a prova definitiva. O Cláudio estava desviando dinheiro para as contas pessoais dele. E ficou melhor. Descobri que ele superfaturava os orçamentos dos prestadores de serviço, embolsava a diferença e dividia o lucro com um amigo dele, um empreiteiro picareta que cuidava da maioria das manutenções. Compilei tudo num relatório detalhado, planilhas, fotos e até declarações assinadas de vizinhos que testemunharam as falcatruas. O dossiê estava pronto. Eu esperei pela reunião anual do condomínio. Normalmente, era um evento super chato, com meia dúzia de gatos pingados. Mas dessa vez eu me certifiquei de que o auditório estaria cheio. Na noite da reunião, não cabia mais ninguém. O Cláudio começou o discurso de sempre, reclamando de como era difícil administrar tudo e o quanto ele se sacrificava pela comunidade. Foi a minha deixa. Eu levantei. Com a maior calma do mundo, eu perguntei: Cláudio, você poderia, por favor, explicar algumas discrepâncias que encontrei no orçamento? Ele riu, nervoso. Acho que aqui não é a hora nem o lugar para isso. Eu olhei para ele e respondi alto e claro para todos ouvirem. Na verdade, Cláudio, a hora e o lugar são perfeitos. O clima mudou na hora. O Cláudio tentou retomar o controle, mas era tarde demais. O poder dele evaporou ali, na frente de todo mundo. Eu convoquei uma votação para a remoção imediata dele do cargo. No final da noite, Cláudio estava fora. Com ele fora, contratamos um auditor independente. O resultado? O Cláudio havia desviado mais de R$ 50.000, além de má gestão de dezenas de milhares e múltiplas fraudes. Nós o denunciamos à polícia e entramos com uma ação civil para recuperar o dinheiro roubado. O empreiteiro parceiro dele também foi exposto e foi proibido de prestar serviços na região. Para pagar a restituição e os custos do processo, o Cláudio teve que vender a casa. O nome dele virou piada no condomínio. Hoje, sempre que passo em frente à antiga casa dele, agora habitada por uma família super simpática, eu dou um sorriso. A piscina está aberta, o jardim está lindo e a nossa taxa de condomínio diminuiu. A justiça não foi apenas servida, ela foi saboreada. E você, já teve que lidar com um síndico no seu condomínio? Como você lidou com a situação? Conta sua história aqui nos comentários, eu quero ler e responder todo mundo. Deixe seu like. Até a próxima!